Sejam todos bem-vindos a esta conferência. Eu sou o Padre Celso Júlio da Silva e estou aqui para, nesta unidade, nesta conferência, falar um pouquinho de um grande poeta italiano, Dante Alighieri, e sobretudo da sua obra mais insigne, a Divina Comédia, que com certeza muitos de vocês já leram, já escutaram ou já viram algum resumo, etc. Mas nós vamos aqui nesta conferência, não vamos abranger todos os aspectos riquíssimos que estão contidos nessa obra maravilhosa da literatura universal, mas vamos tocar alguns pontos importantes que podem ajudar a nossa, não só a refrescar a nossa memória, mas também a pegar aquele gosto pela literatura, pela beleza, pela arte, por tudo aquilo que nos deixou também Dante nas suas letras, seja de aspecto filosófico, poético, teológico, etc. E, portanto, espero que essa conferência seja do agrado de todos vocês. Também escrevi um ensaio, uma relação de 20 páginas, onde ali podem encontrar os conteúdos que eu vou expor e explicar aqui, de um modo talvez mais claro, ou talvez mais extenso, e aliás com as referências a tudo aquilo que eu disser aqui, isto é, com essas referências de autoridade, de ponto de referência seguro para compreender e também valorizar um pouco mais esse grande poeta que nos deixou essa maravilha, que é a sua obra, não é a sua única obra, mas é a mais conhecida, a Divina Comédia. Portanto, vamos agora então apresentar o nosso tema. Qual é o tema que dá a nota inicial então dessa conferência, dentro dessa semana cultural, dentro então do nosso desejo de aumentar a nossa cultura, nosso espírito, porque tudo aquilo que é literatura, música, arte, tem a finalidade, a causa última deve ser justamente enriquecer e tornar mais nobre o nosso espírito, a nossa alma, de tal maneira que almejemos, né, o que é belo, o que é bom e o que é verdadeiro. E, portanto, o tema da nossa conferência é uma visão estrutural, portanto, ter uma noção de uma estrutura filosófico-teológica da Divina Comédia e, sobretudo, considerando que Dante é a sua Divina Comédia. O autor não está separado da sua obra. Se nós quisermos saber quem é Dante, basta dar uma olhada na Divina Comédia e ali descobriremos a grande riqueza desse poeta italiano. Portanto, nós então vamos nesta conferência ter esses 5 pontos principais. Nós vamos desenvolver 5 argumentos principais dentro dessa finalidade de oferecer um conhecimento da estrutura e também dos conteúdos principais que estão contidos e que permeiam a obra poética de Dante, a Divina Comédia. Em primeiro lugar, nós vamos falar de uma apresentação holística da Divina Comédia como reflexo do seu autor, que é ponte entre a Idade Média e a Renascença, o Renascimento. E quando falo de uma apresentação holística, né, holos em grego é justamente tudo, é um conjunto único, e onde de fato holocausto, né, quando se queimava tudo. Portanto, é uma apresentação onde nós vejamos o conjunto, o todo, né, tudo o que compõe a riqueza da Divina Comédia. Em segundo lugar, nós vamos ver a estrutura e o significado profundo de uma comédia que o mundo, na boca de Boccaccio, Giovanni Boccaccio, chamou divina. Terceiro, nós vamos ver as possíveis leituras da Divina Comédia e a escolha de uma leitura transversal, uma leitura mais também, talvez teológica, que é com von Balthasar, mas nós vamos considerar brevemente, muito breve, 2 posturas para que vocês tenham conhecimento, a de Benedetto Croce e de Etienne Gilson. Benedetto Croce é um pensador italiano, filósofo, foi um pensador italiano,
E Gilson, francês, é um grande medievista, estudou o medioevo, tem obras de filosofia, né, de história da filosofia também, muito interessantes. Qual é a postura ou digamos, a colocação deles? Isso nós veremos então nesta apresentação. 4. A interpretação de Hans Urs von Balthasar no Primum dos estilos laicais, que é uma obra, é um volume que está dentro da sua glória, né, que é a primeira parte da sua trilogia, como tentativa do pulcrum, isto é, do belo, oferecido pela figura de Dante e da sua Divina Comédia. Em último lugar, nós vamos ver uma conclusão, uma breve leitura, talvez nem leitura, mas uma consideração filosófico-teológico do canto 33 do Paraíso, o último canto, que é o cume da inspiração do poeta, isto é, de Dante. Portanto, esse é o nosso caminho. Nós vamos então começar apresentando essa visão holística da Divina Comédia. A primeira pergunta que nós fazemos diante disso mas o que faz que nós pensemos que Dante seja uma ponte entre, né, a Idade Média e essa renascença, né? Dante, ele desconhece aquilo que nós hoje estamos acostumados, a fragmentação do saber. O homem medieval, ele não conhecia essa fragmentação dos conhecimentos. Era um conhecimento amplo, holístico, e, portanto, Dante é uma figura que, lendo a Divina Comédia, nós encontramos um homem sumamente culto, que fala de matemática, que fala de filosofia, que fala de teologia, que fala de política, e, portanto, era alguém que tinha um conhecimento multipolar, um homem herdeiro das escolas, inclusive palatinas, de Carlomagno, no século IX, quando Carlomagno tenta voltar essa riqueza cultural, clássica na Europa, e também mais adiante do reforçamento, reforça, né, esse esforço de recuperar a cultura no século XIII com as pioneiras universidades europeias, né, quando começam época século XIII, época de Tomás de Aquino, Boaventura, etc. Por outro lado, Dante, esse protótipo, né, do homem também da Renascença, do século XV e XVI, que sabe elevar-se a essa contemplação da verdade, unindo fé e razão, mostrando a sua arte poética, né? E, portanto, Dante tem consciência dessa beleza que deve ser verdadeira, que, portanto, que se não for enfeitada de bondade, pode ser um engano para a inteligência, para o coração humano. Quando nós lemos Dante, nós aprendemos que através da poesia, da beleza, do amor, do sonho, que não é mera utopia, pelas vias categoriais da beleza, a alma humana pode alcançar essa beleza que salva o mundo, como afirmou Dostoiévski numa das suas obras. De fato, era uma carta dirigida a uma sobrinha sua. E, portanto, a beleza que salvará o mundo. Dante foi um homem culto, educado nessas fontes clássicas. O mestre de cabeceira dele, desde os seus 12 anos, era Virgílio. Virgílio, que aparece na Divina Comédia. Essa genialidade poética começou cedo, com 12 anos. Portanto, já com 12 anos escrevia em Exâmeros Virgilianos. Então, Dante é uma figura importante, um homem inteligente, culto, que sabe, no fundo, transparecer, sabe interpretar esse desejo do homem de beleza, de verdade, e logo nós encontramos na sua vida, né, a figura como musa inspiradora, de modo inclusive platônico, essa Beatriz, né, que Bici Portinari, que vai ser colocada nos versos e nos cantos da Divina Comédia. Portanto, esse amor será o que levará Dante também a inspirar-se e a escrever a Divina Comédia. Mas nós vamos entrar logo em detalhes nessa consideração de Dante e a Beatriz. Dante era um poeta, mas ele também sabia muito de filosofia, tinha estudado em Paris com os franciscanos e dominicanos, era um excelente humanista, né, no melhor sentido do termo. Portanto, ele
nunca deixou de lado as preocupações da sua Florença, da sua cidade natal. Ele estava sempre apaixonado pelas letras clássicas, mas ele também era um homem muito interessado em política, sempre preocupado pelas questões políticas e, portanto, cumpria na sua carne, na sua pessoa, aquilo que Terêncio Africano sintetizou de modo magistral, mas num contexto diferente, aquilo que sou homem, nada do que é humano é indiferente para mim. Portanto, Dante, dentro dessa carreira política na sua Florença, ele também teve algumas desavenças e alguns empecilhos. Um deles era justamente o Papa Bonifácio VIII, que terminou desterrando Dante de Florença, porque existia a luta política entre os guelfos brancos e os guelfos negros, e, logicamente, o Papa Bonifácio VIII era partidário dos guelfos negros, e então os guelfos brancos chegaram a um ponto que foram desterrados. Dentro dessa desavença política, o checkmate, então, caiu em Dante. Dante não voltou mais em Florença, daquela Florença da sua infância. Aquela Florença maravilhosa, né? Em que mais adiante nós veríamos, não na época de Dante, mas talvez um pouquinho mais adiante, veríamos construir, né, a cúpula de Santa Maria dei Fiori, das Flores, de Brunelleschi, né? Essa cúpula maravilhosa que foi uma inovação, que foi, né, inclusive inspiração para Miguel Ângelo para mais adiante construir a cúpula de São Pedro em Roma. Portanto, Dante é nesse ambiente político, nessa Florença do que se chama também do Quattrocento, do Trecento, que Dante desenvolve a sua vida. Aquele desterro foi duro para ele, um jovem poeta, né? O seu interesse pela política, a gente percebe o seu interesse pela política quando lemos sobretudo os cantos do inferno e do purgatório, onde ele coloca personagens daquele período, dessas desavenças na Florência, ele coloca muitos deles no inferno e no purgatório, dialoga com eles enquanto vai caminhando, né, rumo ao paraíso. E são personagens que fizeram mau uso das políticas, mereceram entrar então dentro de um dos vícios capitais que conformam os cantos do inferno, né? Por esta porta, então, do inferno entrou Dante. Entrou também por esse mundo da política, esse mundo tão cheio de complicações, porque justamente ali entra interesses humanos, desavenças, partidos, e ali Dante, embora era sumamente inteligente para o exercício político, fracassou. E durou pouco aquela porta aberta na sua vida. E agora Dante encontrava outra porta aberta. A porta aberta para Dante era justamente a poesia, era justamente escrever, ser um homem que colocasse no papel coisas magistrais do espírito humano, do que o homem feito para a beleza, para a bondade, para a verdade pode expressar. Portanto, Dante, ele é a sua Divina Comédia, né? Aí nós vemos uma figura de Dante e Virgílio. A genialidade precoce nasce desse coração que ama, que pensa e que contempla as coisas, as realidades e vai além da mesma matéria. É o mesmo Dante que afirma isso na Divina Comédia. In me somum que quando amor me inspira, noto, é da quel modo que dita dentro vos significando. Eu percebo que em mim há algo, e do mesmo modo que esse algo vai ditando dentro de mim, vou dando a ele um significado fora de mim. Portanto, Dante reconhece o amor que tudo inspira, vai ditando no coração do poeta o que ele tem que deixar para a posteridade. O homem atual não é tão distinto desse homem do século XIV. Embora o atual seja mais repleto de técnica e programação, mas talvez pouco aberto a essa dimensão criativa do ser. Portanto, nós temos que recuperar, vendo a figura de Dante Alighieri, vendo a sua história, né? Não significa que ele é o único na história
na história universal. Nós temos outros grandíssimos autores, Cervantes, Camões, Shakespeare, Petrarca, etc. Nós temos grandíssimos, Dostoiévski, Tolstói, nós temos grandíssimos escritores na literatura universal. Dante não é o único, mas nessa conferência nós estamos pontualizando, matizando esse poeta, que para nós se torna também não somente um aumento da nossa cultura, da nossa apreciação cultural, mas também um enriquecimento e uma aprendizagem para que nós também despertemos em nós, homens do século XXI, essa capacidade poética, esse amor pela beleza, etc, etc. Para isso, nós lemos poesia, nós lemos e fazemos poesia, não porque é bela, mas porque lemos e fazemos poesia, porque ela é o veículo pelo qual nós deixamos transparecer aquilo que há de mais sagrado na nossa interioridade, na nossa existência humana, que é o desejo, no fundo, o desejo de Deus, o desejo daquilo que é belo, daquilo que perdura, que é bom e que é verdadeiro. Agora, lembremos então que, como já mencionei anteriormente, a tristeza humana do poeta surge num determinado momento, e justamente quando Beatriz morre. Ele quase deixou de escrever definitivamente a Divina Comédia quando Beatriz morreu. Ele viu ela 1, 2 vezes, não é que eles se encontravam sempre, mas foi aquele, Cupido, aquele amor, talvez também na dimensão erótica no início, mas logo ele só viu ela 2 vezes. Mas ela, desse encontro talvez entre os dois, logo com o tempo Dante dentro dele formou essa dimensão que passa do eros a esse verdadeiro ágape, isto é, um amor mais espiritual, talvez mais intelectual, porque logo essa era uma musa inspiradora que fazia com que ele desbordasse toda a sua poesia. E a coisa mais importante diante da morte de Beatriz para Dante Alighieri, que era diante daquela tragédia, ele perguntava o que todos nós perguntamos, os mortais, todos nós: por que a morte? Mas no fundo, o que mais inquietava para ele, a pergunta talvez clave, essencial, era: existirá algum amor que não morra jamais? Existirá algum amor que, passando pela morte, viva para sempre? Misteriosamente, embora ele fizesse tantas perguntas, Beatriz já estava morta. Continuava ao mesmo tempo mais presente nele do que antes. Por quê? Como? Ou seja, sempre é a pergunta do como, por quê? Como superar essa dor? Como superar esse amor que morre? E a pergunta: existirá algum amor que não morra jamais? Talvez essa era a pergunta fundamental de um poeta diante da morte da sua musa inspiradora. E agora, nós vemos que Dante, como disse, não escreveu somente a Divina Comédia. Uma outra obra importante dele é a Vita Nova. A Vita Nova, nós encontramos na obra da Vita Nova 3 fases, 3 momentos em que nós podemos perceber como o poeta, numa progressão, progressão ascensional, isto é, num progresso de subida, vai purificando o seu amor por Beatriz. Num primeiro momento, a fase inicial, o poeta sentiu essa dimensão erótica, carnal, por Beatriz, obviamente, mas na segunda fase, passados os anos, Dante criou o seu amor platônico. Beatriz agora é a encarnação não só da beleza, mas da bondade, porque além da estética, Dante compreende que o amor implica atos de bondade, gestos significativos de uma beleza metafísica.
E nisso passa-se a uma terceira fase e última fase. Dante, então, imerso na tristeza e no sofrimento de não poder ver com seus olhos o amor da sua vida, da sua poesia, porque Beatriz já estava morta, ele compreende que todas as belezas desta terra são somente caminhos pelos que o homem alcança a suma beleza e a suma poesia que é Deus. Embora humanamente ele não queria continuar escrevendo porque não achava uma justificação razoável para o mistério da morte, espiritualmente, com soltura poética, ele continuou escrevendo, sabendo que a resposta ao porquê da morte não era uma resposta filosófica, mas era uma resposta divina. De fato, ele escreve, né, na Vita Nova, escreve: eu não continuarei a escrever a Divina Comédia até o momento em que encontre uma resposta de por que Beatriz morre. Aí tem vocês... Aí tem as referências na Vita Nova. Allegro mi sembrava amor tenendo meu cor in mano e nelle braccia avea Madonna involta in un drappo dormendo, poi le svegliava ed esto core ardendo lei paventosa umilmente pascea, appresso gir lo ne vedea piangendo. E agora Dante na Vita Nova: oltre la sfera che più larga gira passa lo sospiro che esce del mio cuore, intelligenza nova che l'amore piangendo mette in lui pur su lo tira. Quando ele è giunto laddove disira, vede una donna che riceve onore e luce sì che per lo splendore lo pellegrino spirito la mira. Vede la tal che quando l'immiridisci io non lo intendo, si parla sottile al cor dolente che lo fa parlare. So io che parla di quella gentile, però che spesso ricorda Beatrice, che frequentemente lembra Beatriz. Se que eu entendo bem, donne mie care. Isto é, ele tem essa lembrança de Beatriz como uma musa inspiradora, como o sentido da sua poesia, embora ela inclusive estivesse já morta. Portanto, essa experiência com Beatriz é fundamental, porque quando vocês lerem literatura, quando vocês lerem poesia, não pensem que as coisas que estão escritas ali nasceram porque somente caiu do céu uma inspiração, porque tudo que está escrito na literatura, você vai ver no fundo é a experiência mesma do autor. O autor já experienciou, já vivenciou aquele argumento, aquela ideia, aquela história. Ou seja, você encontra o autor nas suas letras. Portanto, é importante nós considerarmos que a beleza poética de Dante Alighieri, que nós podemos hoje saborear, que nós podemos ler, nasce da sua experiência de vida. Um homem que amava, e não amava somente um amor etéreo, uma coisa, não, era Beatriz, realmente uma mulher de carne e osso, que logo se depara com o mistério da morte, e Dante tem que encontrar agora um sentido que não seja somente humano, filosófico, mas espiritual, para continuar escrevendo, para continuar vivendo poeticamente. Dentro ainda dessa estrutura e significado profundo, nós estamos já passamos então o segundo ponto da nossa conferência. Nós vemos que a Divina Comédia pode ser considerada então uma obra de gênero poético, filosófico, teológico e inclusive mística. Ela é citada por papas, filósofos, literatos posteriores a Dante, poetas, estudiosos, grandes intelectuais. Portanto, é uma obra que denota uma admirável harmonia conseguida pela inteligência e pela criatividade de Dante. A obra isso aqui é sumamente importante, é uma viagem de qualquer homem que passa pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. Neste caso, o poeta tem o auxílio e a companhia do poeta Virgílio, poeta da antiguidade, o poeta mais piedoso. Mais adiante no purgatório desce Beatriz para conduzir o poeta até a glória do paraíso. Pergunta: Dante chamou essa comédia divina, né? Não chamou divina, ele não era um narciso radical. Há relatos de que o primeiro que deu essa ideia de uma divina comédia à obra poética de Dante foi Giovanni Boccaccio, contemporâneo de Dante. De fato, Boccaccio, a grande obra dele, a mais famosa, é o Decameron.
Decameron é uma obra escrita sucintamente para que vocês conheçam, é uma obra de grande crítica social e também de crítica à igreja, porque se fala dos 10 dias em que uns jovens se reúnem, estão num determinado lugar e eles começam entre eles a conversar e emitir críticas sobre a sociedade, sobre a igreja, sobre o que eles pensam, etc. É uma crítica que faz dentro desses Decameron, Decahemera, dentro de 10 dias, onde eles se encontram nesta situação. Essa é uma obra famosíssima do Boccaccio, que é o que chama Divina Comédia a obra de Dante Alighieri. A obra, então, está composta de 3 partes. Inferno, a primeira, Purgatório, a segunda, Paraíso, a terceira. Cada parte tem 33 cantos. Virgílio, o poeta piedoso, é aquele por antonomasia, o poeta, o mestre que guia Dante desde o bosque escuro do inferno até a empinada rocha do purgatório. Logo Beatriz desce, que Beatriz, a musa inspirou, desce no canto, num dos cantos do purgatório, e vai conduzir Dante até o paraíso. Então ali Dante se encontra praticamente em todas as partes com personagens ilustres, santos, poetas, reis. E portanto, quem ler a Divina Comédia percebe essa visão equilibrada e lógica de todas as disciplinas, ciências daquela época, né? Ele manifesta ser um homem medieval, mas ao mesmo tempo inovador, indo além. E portanto, nós consideramos Dante aí, Dante é a sua Divina Comédia. Nós descobrimos a personalidade de Dante aí dentro. Com a Divina Comédia se dá início também ao início da língua, digamos propriamente dito, ao início, o incipit da língua italiana. Junto com Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, esses grandes literatos do século XIV, nós então damos início a um estilo que se chama Dolce Stil Nuovo, doce estilo novo, que vai deixando de lado o latim já de um modo decadente nessa época, e vai conformando o que hoje nós conhecemos como a língua italiana. Existe uma interpretação que não vou expor aqui, mas simplesmente para que saibam, como Dante Alighieri, porque, por exemplo, há outras obras, Convivium, África, que são outras obras dele, em que ele escreve em latim, ele usa o latim, mas para Divina Comédia ele usa o volgare, ele usa o vulgar, que é o início do italiano. Ou seja, por quê? Porque ele prefere falar justamente, ele considera que o latim é uma língua mais culta, é uma língua mais elaborada, é uma língua, segundo uma interpretação de von Balthasar, ele fala é uma língua mais elaborada, e portanto Dante tem a intuição de que, por exemplo, é importante usar o vulgare, que é uma língua mais simples, mais próxima, todos entendem. Por quê? Porque ele considera a língua mais humana, assim como ele tinha a crença de que qual era a língua com que Adão e Eva falavam com Deus no paraíso. Então ele falava, Dante pensava que a língua em que se comunicavam era justamente o hebraico, Então aí fala, sendo o hebraico, que é uma língua talvez não tão rica, tão estruturada como o latim, como tal, ele falava, uso o volgare para expressar de modo mais acessível às pessoas, de um modo talvez mais inovador, tudo que eu quero deixar transparecer ali nos cantos e nos versos da Divina Comédia. É uma intuição, é uma hipótese, von Balthasar coloca ela num dos seus livros, considerando a figura de Dante. Agora, dentro da Divina Comédia, nós encontramos então o que é o inferno, o que é entrar pelo inferno, Perdam toda a esperança os que entrarem por essa porta, por a porta que desce ao inferno. Dante não vai sozinho, Dante não começa essa viagem sozinho,
Por quê? Porque o inferno justamente é essa consequência de um pecado. O pecado é o ofuscamento da inteligência humana. Dante, como Adão naquele princípio, né, se encontra dentro do cosmo belo e ordenado da criação, dentro de um cosmo, de uma beleza. Mas a realidade do pecado, da queda, do mysterium iniquitatis é inevitável no caminho que Dante empreende até se encontrar com a luz, que é o próprio Deus. Nós podemos dizer que então que a viagem do Dante é a viagem de qualquer homem neste mundo. Conhece a profundeza do bem e do mal, porém a pior loucura de um ser humano, e Dante nos mostra isso nos cantos do inferno, é querer atravessar as profundidades do mal e da escuridão sozinho, sem a razão, rejeitando um guia, rejeitando Virgílio. Dante não rejeita Virgílio. Dante aceita, fica totalmente extasiado quando encontra Virgílio, que é a razão, que representa a razão, que vai guiá-lo no caminho escuro. Um homem sem a razão, então, é só um animal, simplesmente porque os animais não têm razão. E o pecado não é outra coisa do que se comportar como uma besta, como uma vez falou São João Crisóstomo, quando falava, cada animal na natureza tem um pecado, né? Lembremos que o início do inferno começa com o pecado, com as figuras de uma onça, de uma pantera, de um lobo, que representam os pecados capitais. E agora, São João Crisóstomo dizia, cada animal na natureza tem um pecado, né? O lobo é aquele que rouba, né? A serpente é aquela que engana, o porco é aquele que vive na sujeira, que vive, né, na imundície. O homem é aquele que... Então ele fala, o porco representa a luxúria, a serpente representa a mentira, o lobo representa justamente esse roubo, esse furto, essa maldade, etc. E agora João Crisóstomo diz, o interessante é que na natureza cada animal tem o seu específico, mas somente o homem é capaz de reunir em si todas as bestas, todos os animais. Nele se reúnem todos os pecados. É o único que tem essa liberdade de cair no mais baixo. E, portanto, com essa intuição do Crisóstomo, nós entendemos como Dante precisa de uma razão, precisa de uma inteligência que o guie no meio da escuridão. E, portanto, que o leve até a glória do paraíso, passando. Aí vemos uma representação, né, de Dante e Virgílio juntos, caminhando pelo inferno. A estrutura dentro dessa comédia que Boccaccio chamou divina, Dante encontra Virgílio, esse poeta que fala o seu coração de poeta, lhe ensina, lhe explica tudo o que vai vendo no seu descenso ao inferno e logo na grande subida do purgatório. Assim começa então o primeiro canto do inferno. A metade da viagem da nossa vida. Encontrei-me numa selva escura por ter me afastado do reto caminho. Ah, que duro me resulta o selvagem, áspero e espesso que era este bosque, cuja lembrança renova o meu temor. Temor tão triste, só superado pela lembrança da morte que o supera. Mas antes de falar do bem que encontrei ali, revelarei as outras coisas que me foram oferecidas à vista. E agora, Dante começa esse caminho, a metade da viagem da nossa vida, né? Justamente essa referência à metade da viagem da nossa vida, alguns intérpretes, alguns estudiosos, né, mais espertos, confesso, devia ter dito no início da conferência, não sou um especialista em Dante, já li a Divina Comédia completa, já li autores, comentários, livros sobre intérpretes de Dante, da Divina Comédia. Não sou um especialista, somente sou alguém que gosta da literatura e que se dedica nos tempos livres um pouco a compreender e a assimilar essa beleza que estou expondo aqui. Mas, na metade do caminho da nossa vida, muitos intérpretes falam que justamente é quando Dante tinha mais ou menos, estava na metade da sua vida, ou seja, quando ele porque um homem daquela época vivia aqui há 60, 70 anos, então nós podemos dizer que ele estava com entre 30 e 35 anos, é onde ele começa
digamos, a escrever essa obra, né? Então, alguns dizem que é isso, a metade do caminho da nossa... Encontrei-me numa selva escura, né? Onde justamente talvez já tinha morrido Beatriz, a selva escura, o inferno, onde o amor já não existe. São interpretações que se dão, né? Não, a esse início do inferno. E ele continua dizendo, o encontro com Virgílio, né? Quando ele encontra a razão para caminhar nessa escuridão, ele diz assim: enquanto eu retrocedia ao vale, alguém se apresentou à minha vista, que pelo seu prolongado silêncio parecia mudo. Quando o vi naquele grande deserto, tende piedade de mim, eu disse, quem quer que for, sombra ou homem de verdade. E ele me respondeu, não sou homem, mas fui. Os meus pais foram lombardos e ambos tiveram Mântua por pátria. Eu vi Roma sob o mando do bom Augusto em tempos dos deuses falsos e enganosos. Eu fui poeta e cantei aquele justo filho de Anquises que voltou de Troia, depois do incêndio da soberba de Ilião. Mas por que voltas à tristeza e ao choro? Por que não sobes ao delicioso monte que é causa e princípio de toda alegria? Oh, és tu, aquele Virgílio, aquela fonte que derrama tão amplo caudal de eloquência? Respondi-lhe um pouco vermelho. Ah, honra e tocha dos outros poetas, valha-me para contigo o prolongado estudo e o grande amor com que li e meditei a tua obra. Tu és o meu mestre e meu autor preferido. Somente tu és o que de quem eu imitei o belo estilo que me deu tanta honra. Pois bem, esse é o encontro de Dante com o Virgílio aí nesse começo. Agora, o Purgatório, que é a segunda parte, é uma montanha rochosa que alude justamente ao ascesis, em grego, exercício, mortificação do espírito e do corpo. Essa condição é indispensável para quem na vida foram perdoados, mas não se purificaram aqui, está purificando no além. A tradição cristã, né, manteve sempre a fé na existência das almas do purgatório. Essas são as palavras com que Dante começa o seu caminho na viagem do purgatório, guiado por Virgílio. Diz: agora a pequena nave do meu engenho que deixa atrás de si um mar tão cruel, abrirá as suas velas para navegar por águas melhores. E cantarei aquele segundo reino, onde se purifica o espírito humano e se torna digno de subir ao céu. Ressuscitei aqui, pois a morta poesia, ó santas musas, pois eu pertenço a vós. E realce Calíope o meu canto, acompanhando com aquela voz que produziu tal efeito nas desgraçadas pegas que desesperaram de alcançar o perdão. Portanto, ali no purgatório, Dante começa, né, esse caminho. Beatriz descerá no auxílio de Dante, justamente no purgatório. Embora um olhar de Beatriz alcançou dentro dessa esperança, né, no inferno, há um momento em que Dante suplica uma luz para caminhar. Beatriz não vai no inferno, mas dá aquela intuição, aquela luz, e manda que Virgílio desça, né, a razão, mas já no purgatório, quase nos últimos cantos, Beatriz vai descer para conduzir ele ao paraíso. Dado que Virgílio não vai poder subir às alturas do paraíso, né? O que significa isso? Significa dizer que a razão ajuda a fé, mas o salto a Deus não depende da razão, depende da graça, da bondade de Deus, de Beatriz, de Cristo, da sua encarnação. Isso nós vamos ver com Von Balthasar mais adiante. Pois bem, outro ponto importante dentro dessa estrutura, e não só da estrutura, nós estamos falando também do significado profundo dos elementos principais da Divina Comédia. Nós temos o valor das estrelas na poesia de Dante. No final de cada uma das 3 partes da sua obra, Dante termina sempre com a palavra stelle, estrelas. É a última palavra do final das 3 partes. Se Dante termina em cada parte da obra com essa palavra, isso quer dizer que ela tem um grande significado? Nada acontece por azar. As estrelas não têm luz própria, conduzem de todos os homens, capazes de entender e de amar, a essa contemplação da luz eterna que é Deus, que confere a natureza essencial das estrelas, que inclusive não tendo luz própria, iluminam e guiam o caminho da humanidade a Cristo. Como aconteceu com os 3 reis magos. Eles foram conduzidos pela estrela, mas a estrela não era a luz. Eles logo viram a luz,
que é aquele menino deitado numa manjedoura. Esse é o simbolismo das estrelas na mente de Dante, quando termina com a estrela, porque ele quer ver a luz, ele quer ver essa luz eterna, que vai culminar no canto 33 do Paraíso. O amor, o sol que move, né? O amor que move o sol e todas as estrelas. O amor que é a luz. E, portanto, causa primeira, eficiente exemplar de que existam tantas estrelas no caminho, na viagem da nossa vida. Lembremos que a viagem de Dante na Divina Comédia não é só dele, é nossa. É o homem, ele representa o homem, eu e você. Ele quer representar cada homem. Portanto, Dante vai caminhando a essa luz, né? E o final, stelle, 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 a última palavra que culmina cada parte do canto, indica o encontro com a luz eterna, que é Deus mesmo. No final do inferno ele escreve: até que pude ver por uma abertura redonda as belezas que contém o céu, e por ali saímos para voltar a ver as estrelas. No final do purgatório ele diz: voltei daquelas sacrossantas ondas tão reanimadas como as plantas novas, renovadas com novas folhas, purificado e disposto para subir às estrelas. E quando chega no canto 33 do Paraíso, diz: aqui faltou a força à elevada fantasia, mas já eram movidos o meu desejo e a minha vontade como roda cujas partes giram todas igualmente, pelo amor que move o sol e as estrelas. Tá vendo? Estão vendo? No inferno, no purgatório, no paraíso, a última palavra é estrelas. As estrelas que conduzem a viagem, o coração de Dante, rumo à luz que é Deus mesmo. Portanto, logo está o simbolismo de Virgílio, Beatriz e São Bernardo. Virgílio nós já falamos, ele representa a razão, a sabedoria clássica, esse mundo greco-romano pleno de semina verbe, de sementes do verbo, da verdade. Virgílio representa o mundo expectante de Cristo, o mundo que esperava Cristo, intuía por meio da cultura, do pensamento filosófico, dos valores. Virgílio é o condutor do espírito humano à verdade, porque a verdadeira beleza, como da que está carregada a poesia de Dante, só pode ser autêntica quando nos fazem mais homens, mais sábios. Virgílio é o poeta piedoso que guia Dante até os cantos do purgatório. Beatriz representa a sabedoria cristã, a sabedoria rumo à bondade. Com verum et pulchrum convertuntur, isto é, como o verdadeiro e o belo se convertem em unum, numa só coisa, é o encontro no mesmo Beatriz, da verdade e da beleza que deseja o coração de Dante. Mas somente de Dante? Não, de todo homem. Então, Beatriz é esse Cristo encarnado. Von Balthasar é o que vai fazer essa interpretação. Beatriz teologicamente representa Cristo, portanto, ela tanto é assim, tem um grande detalhe que às vezes passa desapercebido por tantos que comentam ou estudam a Divina Comédia. Tanto é assim que num dos cantos do Purgatório, Dante começa a falar para Beatriz ou em Beatriz no masculino, isto é, mostrando que já é Cristo encarnado, ou seja, Dante quando fala ela no masculino e não no feminino, sendo ela uma mulher real, Dante o que quer dizer? Ela é essa graça, ela é a graça encarnada, Cristo mesmo encarnado, né? De um modo metafórico, obviamente, poético, mas como é interessante que ele muda justamente para o masculino. São Bernardo é esse grande santo, também pensador medieval, de uma escolástica mais monástica. Ele é o que canta a Virgem Maria no canto 33 do Paraíso e roga para o poeta chegar até a última saúde ou salvação desta viagem tão cheia de mistérios. São Bernardo, grande devoto da Virgem Maria, ele representa a sabedoria na caridade, sapiência in caritate, porque ele roga à mãe toda puríssima do Redentor para elevar o poeta até a última visão, que é o canto 33. No canto 33, Dante afirma uma visão indescritível, né? O esforço que ele fez para transmitir tanta maravilha se resume nestas palavras, né? Que simplesmente leio: como quem vê sonhando e depois do sonho conserva impressa a sensação que recebeu,
sem que fique outra coisa na mente, assim estou eu agora, pois quase cessou completamente a minha visão e ainda destila no meu peito a doçura que nasceu dela. Ah, quão escassa e débil é a língua para dizer o meu conceito, e esse é tanto, comparado com o que vi, que a palavra pouco não basta para expressar a sua pequenez. Acho que vi a forma universal deste nó, porque recordando estas coisas, sinto-me possuído por uma alegria enorme. Essa é a descrição de um Dante que vê, que chega a essa visão beatífica, digamos assim. Passo agora então a um terceiro ponto interessante da nossa conferência, depois de ter apresentado essa estrutura geral, as figuras principais, o que elas simbolizam. Agora existem os intérpretes, que também me dediquei a ler vários deles, mais von Balthasar, mas não posso falar de todos, o nosso tempo é curtíssimo. Gostaria de apresentar aqui as possíveis leituras de uma Divina Comédia, e nós vamos escolher aquela que é de von Balthasar. Existem, não é somente desde um ponto literário, mas de modo interpretativo, filosófico, teológico, 3 leituras da Divina Comédia. Entre elas, a única mais transversal, isto é, que recolhe o que é poético, o que é filosófico. Quando eu falo transversal, significa que faz dialogar todas as dimensões características possíveis daquilo que nós encontramos na Divina Comédia. Isto é, o ponto poético, teológico, filosófico, político, histórico, tudo que Dante coloca nos seus versos, nos seus cantos, se faz transversal. Quando eu digo se faz transversal, significa que se dialoga um com o outro, são dialogantes, isto é, faz possível uma harmonia de toda a poesia, de todo o livro. E agora, o que melhor recolhe isso, segundo o meu parecer, e não só o meu parecer, mas de vários também estudiosos, entre eles o meu amigo Pandolfi, Carmelo Pandolfi, com quem falei muito desse tema, é justamente Hans Urs von Balthasar. As outras 2 talvez são discutíveis pela fragmentação interpretativa. Apresento só 2, mas tem várias. Nós poderíamos falar de Gabellieri, Maleguti, Bachelard, Borghese. Não tenho tempo de expor cada um desses. Coloco Benedetto Croce e Gilson, que é o que considero também importante. Benedetto Croce, ele é um grande filósofo italiano de linha hegeliana, né, italiano, e portanto ele vai afirmar na consideração da Divina Comédia que existem partes dessa obra que são poéticas e outras que são teológicas, né? Essa interpretação fenomênica, redutiva, porque num autor tão complexo como Dante não é fácil determinar aquilo que é poético, aquilo que é teológico, às vezes se mistura, né? Então ele fala, é impossível falar que Dante seja só isso, só aquilo. Portanto, ele não dá uma harmonia de interpretação. Porque, claro, para ele, se nós pegarmos um canto do Purgatório, num dos cantos do Purgatório, onde se faz uma lembrança da hora das vésperas, né? Quando se fala, era già l'ora che volgi disiu il navicanti, e n'intenerisce il core lo dican detto al dolce amici addio, e che lo nuovo peregrin d'amore punge, si ode e squilla di lontano, che paia il giorno pianger che si more. Essa é, segundo Croce, uma coisa poética maravilhosa, mas não tem nada de teológico para ele. Se nós agora pegarmos e dissermos Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu secole che l'umana natura nobilitaste sic il suo fatore, non disdegnò di farsi sua fatura. Nel grembo tuo si racese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace. Così è germinato questo fiore. Para Benedetto Croce, agora, isso que eu estou falando é teologia. Fala da Mãe de Deus, fala da encarnação, fala, né, de Cristo. Então, isso não é poesia para ele, é teologia. Ou seja, fragmenta a possibilidade de um diálogo entre todas essas dimensões que compõem a Divina Comédia, a dimensão teológica, filosófica, poética, essa riqueza, né, esse prisma maravilhoso que Dante nos oferece. Portanto, Benedetto Croce
com todo o pesar, com toda, né? Mas não é um intérprete tão fiável nesse sentido. Agora, se nós pegarmos a interpretação de Etienne Gilson. Etienne Gilson é um grande, não estou reduzindo nem Benedetto Croce nem Gilson, mas digo alguns pontos em que eles não estão totalmente perfeitos para que nós possamos compreender essa não só a dimensão holística, mas essa dimensão dialogante, que dialoga entre as várias características que compõem a comédia. Gilson, ele só se atém, ele só se concentra numa visão mais política, preocupa só pelas questões políticas que permearam a vida de Dante dentro da comédia, e portanto o pensamento averroísta predominante na época, ele se preocupa muito ao analisar a figura do Papa Bonifácio, que está no inferno, o Dante coloca no inferno, porque no inferno, ou seja, perde a densidade teológica do texto, porque ele vai no aspecto mais histórico, né? O qual é louvável, é importante fazer, mas a história não é tudo. A história é simplesmente um ente, parte integrante de toda a realidade, portanto, a história deve dialogar logo com a teologia, com a filosofia. Etienne Gilson, desafortunadamente, não faz esse passo. Pois bem, nós escolhemos então essa leitura transversal, né, de Hans Urs von Balthasar, o teólogo de Lucerna, dentro da sua trilogia. A trilogia de von Balthasar, né, está composta, né, de 3 grandes livros: Glória, Teodramática e Teológica. A Glória são 7 volumes, né? A Teodramática são 4 volumes, a Teológica são 3 volumes. São 3 livros. Então nós temos aí, né, uma ampla biblioteca dessa trilogia, está escrito mal, trilogia de von Balthasar. E nessa trilogia, na primeira parte, que é a Glória, né, ele dedica um dos volumes para falar, um dos volumes que chama Stili Laicali, que eu estudei e li em italiano, Stili Laicali, estilos laicais, com personagens, alguns dos personagens que ele coloca ali, por vias categoriais, literatura, poesia, filosofia, ofereceram um pensamento forte e claro sobre o que significa deixar transparecer o desejo de beleza no homem por meio do ente concreto, isto é, pelo logo espermaticoi da história. Ou seja, como von Balthasar, considerando toda essa riqueza, né, subindo sobre ombros desses gigantes, Pascal, Raman, Soloviev, Dante Alighieri, João da Cruz, São João da Cruz, né, são os autores que permeiam essa obra dos estilos laicais. É ali onde ele dá o primum, né? O primeiro laico que, digamos, que entra na lista, porque não pensemos que a ordem é indiferente, a hierarquia é indiferente, não. Tudo que tem uma ordem, tem uma hierarquia é importante, porque o que vai primeiro é importante. Quando von Balthasar coloca primeiro Dante Alighieri, depois coloca João da Cruz, depois coloca Raman, etc., Pascal, Raman, e etc., ele está dando esse primum a Dante Alighieri. De fato, ele dedica mais de 90 páginas desse volume, dos estilos laicais, dedicados justamente a Dante Alighieri, né? E é nessa parte dessas 90 páginas que eu vou explicar aqui, que eu vou expor de um modo muito sucinto, porque eu não tenho todo o tempo, qual é a interpretação de Dante, de tudo isso que eu já expliquei da Divina Comédia, né? Das figuras, de Virgílio, de Dante, etc. Então vamos entrar então na questão, no quid de von Balthasar, com essa leitura transversal. Sem pretensão de esgotar tudo que nós pudermos aprender e aprofundar, eu somente quero desenvolver 4 pontos que considero importantes nessa leitura von Balthasariana de Dante Alighieri. A primeira, o sentido do inferno. A segunda, Beatriz é um símbolo concreto. A terceira, a filosofia e a teologia na carne de Beatriz. E quarto, né, o aspecto da encarnação na poesia de Dante. Já falei dessa primazia, né, e portanto entremos agora no primeiro ponto.
O sentido do inferno. O sentido do inferno. Por que... parece uma pergunta banal, mas não é. Von Balthasar diz que Dante, influenciado por um certo pessimismo agostiniano no ponto escatológico, isto é, da salvação, esquece do ponto de vista dos padres gregos, dos vários místicos medievais. Von Balthasar é muito duro com Dante nessas páginas, quando nesse sentido ele considera, fazendo uma interpretação, que o inferno de Dante está privado de um dom da natureza cristã, um pouco de esperança e um pouco de amor. Agora, a pergunta radical nesse sentido de Von Balthasar, que é crítico com Dante nesse ponto do inferno, é porque de que serve uma teologia dantesca do inferno? Ele fala, ou seja, qual o sentido fazer uma teologia do inferno ali? Não serve para nada, pois a cristologia e a teologia trinitária são insuficientes. No inferno, onde não há nenhuma esperança, onde não há nenhum amor, como posso falar de uma cristologia, de uma teologia trinitária, onde já não se espera nada, onde já não se crê em nada, onde já não se ama nada? Porque, como dizia Dostoiévski, né, nos Irmãos Karamazov, o que é o inferno? O inferno é o sofrimento de não poder amar. Mas Von Balthasar disse, é muito deficitário falar de uma teologia trinitária, cristológica, dentro das considerações dos versos de Dante. Por quê? Porque justamente não existe a possibilidade no inferno de ter esse desenvolvimento teológico. E ele lembra as passagens bíblicas, pode uma mãe esquecer o filho das suas entranhas? Ó Israel, eu não te esquecerei, né, como Deus mesmo disse. Então, acusa-se, todos já sabemos, né? Von Balthasar ele é muito criticado no tema que na verdade deve ser bem interpretado, né? Muitos acusaram ele de apocatástase, de um inferno vazio, da possibilidade de um inferno vazio no ponto escatológico, e ele ficava sumamente irritado quando diziam isso, porque no fundo não era o que ele estava dizendo. Quem quiser aprofundar nesse tema, que não vou aqui aprofundar, o tema da apocatástase, da suposta apocatástase em Von Balthasar, quase de uma linha originiana de Orígenes, pode ler o Sperare per Tutti, Esperar por Todos, que é uma obra que depois se fez em 2 volumes, em 2 edições, onde Von Balthasar responde a essa crítica feita a ele, né? Que como é possível ele pensar que no fim de tudo vai existir um inferno vazio, inclusive os anjos, né, alcançarão a misericórdia e serão salvos. É toda uma questão teológica. Dentro desse pensamento teológico de Von Balthasar é que ele critica Dante. Ele fala, como é possível agora que se possa fazer uma teologia do inferno ali onde não há nenhuma virtude teologal, onde não há possibilidade, não há entrada a Cristo, a Trindade, isto é, nesse sentido, Dante para ele, né, é deficitário, né? Agora, Von Balthasar, lendo o Inferno de Dante, ele achou um ponto negativo, mas ele também acha positivo o fato de que o poeta ensina que o inferno, em qualquer caso, né, é absurdez. O inferno é o lugar sem eros, lugar onde é impossível filosofar. Quando eu falo é impossível filosofar, lembre-se, quem começa a guiar Dante no inferno? Virgílio. Virgílio quem representa a razão. Ou seja, ali ele diz, ali não é possível, se não houver uma razão, se não houver quem guie, entender esse caminho, essa viagem. E Von Balthasar diz, e disto Cristo salva, o Logos encarnado, só ele nos pode livrar da absurdez da ausência de razão, o inferno mais recôndito do homem. O inferno, segundo Von Balthasar, mais profundo do ser humano, pode começar inclusive aqui nessa terra. Isto é, o inferno mais recôndito é o não senso, isto é, não ter sentido, é a falta de sentido, é o profundo nada, o niquilismo profundo. Esse é o inferno. Incrivelmente, e Von Balthasar interpreta magistralmente e teologicamente bem isso, os condenados no inferno de Dante são efígies.
seja, efígies, são pessoas que não estão inteiras. Porque o inferno de Dante, naquele incubo de penas, suplícios, figuras míticas monstruosas, pareceria somente um depósito de lixo, segundo von Balthasar. Ou seja, são pessoas que não estão completas. São pessoas que faltam algo nelas. E elas estão ali sem nenhum sentido de existência. Essa é a interpretação que von Balthasar, pegando dessa contemplação do inferno de Dante, diz. Nisso ele está de acordo. O inferno é esse profundo nada, esse profundo sem sentido, onde não há razão, onde não há Virgílio. E a maior tristeza de um homem é quando na sua vida não existe um Virgílio, não existe uma razão. E agora essa viagem que começa na metade do caminho se torna difícil. Portanto, Beatriz é um símbolo concreto. O segundo ponto de von Balthasar. Leio porque nada mais, ele é claríssimo. Um amor que começou na terra entre duas criaturas humanas, Dante e Beatriz, foi renegado ao longo do itinerário a Deus. Beatriz é evidentemente uma jovem florentina em carne e sangue, porque um cristão não deveria poder amar uma mulher por toda a eternidade e não poder ser introduzido por uma mulher na plenitude daquilo que se chama eternidade. Quando ele se apaixona por Beatriz, e é Beatriz que logo ele fala com ela no masculino, né? Conversa com ela sempre dizendo no masculino, mas essa é Cristo encarnado, é a graça que vem ao encontro do homem, e é essa mesma mulher que o conduz no paraíso, que leva logo até a Virgem Maria, e da Virgem Maria a essa visão. Por acaso isso não deveria ser o mais esperado, diz von Balthasar? Poder-se-á envolver de muitas perguntas a real figura de Beatriz. O princípio é de todos modos colocado pela primeira vez e nunca mais em seguida reafirmado de modo assim grandioso, que isto é, o cristão por amor do infinito não precisa jogar fora um amor finito. Em poucas palavras, von Balthasar está dizendo, o cristão, aquele que crê, não precisa desdenhar, rejeitar o que é finito, este mundo, o ente concreto, a beleza das coisas, da vida, mas deve, através deles, chegar ao amor infinito. Como Dante, que passa por todas as vicissitudes, por todos os momentos do inferno e do purgatório, se eleva à contemplação última, a essa visio última, essa visão última. E ali não podemos jogar fora aquilo que é finito. Tudo que existe foi criado por Deus, é bom. É o coração do homem, né, que nasce o pecado, que nasce a falta de sentido. É dali que todas as coisas perdem o seu sentido. Mas todas as coisas são boas. E von Balthasar reconhece nesse caminho de Dante, nesse encontro com Beatriz, essa possibilidade de abraçar esse amor infinito, passando pelo que é finito. Em poucas palavras, passe pelo que é finito, desejando o infinito. Qual é o sentido de um mundo onde Beatriz morre? Formulemos de outro modo, qual é o sentido de um mundo onde o que nos é mais querido acaba morrendo? E Beatriz é na mente de Dante, no coração de Dante, um eros necessário, platônico, embora ela não foi a sua esposa, mas ela era um eros necessário. E aqui evoco a necessidade de não rejeitar a matéria, de não rejeitar o símbolo, de não rejeitar aquilo que é concreto, o ente concreto, de modo filosófico, teológico. Por quê? Porque justamente João Clímaco, numa das suas, na Escada do Paraíso, ele tem uma frase maravilhosa que diz: quem é o casto? O casto é aquele que rejeita um eros por outro eros. Isto é aquele que rejeita tudo que pode se tornar pecaminoso pela carne de Cristo. Cristo que se encarna, Cristo que na sua encarnação toma sobre si tudo que é humano e, portanto, menos o pecado, e, portanto, faz possível essa passagem do nosso desejo de nos unirmos a Deus através também das criaturas. As criaturas são um caminho, são esses vestígios que nos levam até a última visão, até a glória do paraíso, até o infinito de Deus. Portanto, essa pergunta, qual o sentido de um mundo onde Beatriz morre? Qual é o sentido de um mundo onde Cristo morre? Essa é a pergunta teológica que von Balthasar coloca naquelas páginas de Stili Laicali, dos estilos laicais. Qual é o sentido de um mundo onde Cristo, onde Deus morre? Porque Deus se faz homem?
Porque Deus, é possível que Deus morra? São as perguntas fundamentais da teologia e também da filosofia. Agora, diz Dante, é Beatriz o que Deus definitivamente amou e afirmou. Talvez essa aqui seja a parte mais crucial de von Balthasar. Naquelas 90 páginas, isso aqui é o que mais ele é usado quando ele interpreta a figura de Beatriz e a sua relação com Dante. Isto é, a relação do homem e Cristo, da graça e deste mundo redimido. Olhem só o que diz von Balthasar. É Beatriz o que Deus definitivamente amou e afirmou. Ela é uma parte da eterna sabedoria. E dado que não é realmente possível falar de uma parte, ali onde tudo é compenetrado com tudo, ela é a própria sabedoria. A graça, pela primeira vez, encontrada sobre a terra em Beatriz, era verdadeiramente o transparecer daquela graça que nos amou primeiro na eternidade. Abri os vossos olhos e contemplai, que diante de vós esteve aquela que foi a vossa matriz, a vossa mãe. E Beatriz, que aqui se entende? É Beatriz ou é a sabedoria encarnada Cristo? Talvez para nós, a este ponto, resulta compreensível e perdoável a blasfêmia. Claro que von Balthasar enxerga aqui, essa metaforicamente, logicamente, de um modo poético, teológico, mas ele diz, essa Beatriz que desce, que vai ao encontro de Dante, que o leva ao paraíso, que o conduz, é Cristo, é a graça, é esse doce feminino, quando na Bíblia se fala que Deus tem entranhas de misericórdia, as entranhas, quando se fala de sempre numa linguagem materna, feminino, é Beatriz. Beatriz se torna aqui a figura, a imagem, né? Protótipo, então, do Cristo encarnado. O poeta não deixa passar desapercebido o fato de que Beatriz descendo ao encontro de Dante, ao nosso encontro, lembremos, quando eu falo de Dante, eu falo de você e falo de mim, pois nós somos um pouco Dante. Se sente Beatriz então flagelada, como por urtigas, pois agora o teólogo de Lucerna vê aqui a extensão do mistério de Cristo na sua esposa, que é a igreja, que atravessa as provas da história. Esse momento, quando Beatriz sente essa dor pelas urtigas, von Balthasar diz, essa é a encarnação. É quando na carne de Cristo, na sua paixão, se sente a dor. Se sente logo essa extensão de toda a igreja, e nisso Pascal tinha razão. O sofrimento, a paixão de Cristo se estende até o fim do mundo, até o último momento, porque na igreja de Cristo, em cada membro, nós, né, unidos à videira, né, o Evangelho de João, nós unidos à videira, nós somos essa igreja, essa extensão, corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça. Agora, diz assim o teólogo de Lucerna. Quando eu falo de Lucerna, é a cidade onde ele nasceu, Lucerna, von Balthasar. Beatriz olha Cristo, e quando Dante a segura, se sente como flagelada pelas urtigas, como um orvalho arrebatado pelo vento. Tudo isto que antes tinha amado, agora odeia. A consciência das suas culpas ultrapassa o seu coração, vencido cai por terra. Quale allora femmi salsi colei che la cagion mi porse? Nada na comédia é comparável ao vigor desta cena. É o ponto central do poema. Aqui o Eros cresceu e amadureceu além do subjetivismo para assumir a forma do objetivismo sacramental. Aqui, vice-versa, a forma sacramental eclesiástica foi percebida, justificada e acreditável enquanto amor. Esta é a eclesiologia no sentido mais moderno do termo. Do coração central da igreja irrompe o amor mais pessoal, mas o amor pessoal não tolera nenhum subjetivismo que não seja purificado, julgado e superado pela subjetividade de Deus mesmo e custodiado nela mesma. Agora, Beatriz chora verdadeiras lágrimas de amor e de compaixão por Dante. Aí vocês têm todas as referências e citas possíveis do meu breve estudo sobre este tema. Aqui eu estou fazendo muito curto muitas coisas, estou indo no essencial. Diz assim Dante, os olhos brilhantes lagrimando voltou. Isso está na Divina Comédia. Só o coração cristão de Dante podia... Aqui é von Balthasar. Só o coração cristão de Dante
Podia conceber, deixando de lado todos os seus preconceitos escolásticos, que a beata Beatriz versasse no céu lágrimas amargas por seu amor. A encarnação é sempre o eterno olhar de Beatriz a Dante, de Deus ao homem. A graça que desde sempre olha o caminho do homem, a viagem rumo ao paraíso, caminho muitas vezes árduo. Em Cristo, ou melhor, em Beatriz, qual graça? Dante vê não como um espectador passivo. Contudo, quem é Deus na visão de Dante? Quem é Deus? Num verso, o poeta condensa todo o mistério da encarnação, que no nexus mysteriorum fidei, que isto é, no nexo dos mistérios da fé, vai unido ao da Trindade. Os dois grandes mistérios primordiais da nossa fé, encarnação, Trindade e encarnação. Aí Dante diz nesse breve verso assim: pareceu-me pintada da nossa efígie. O que ele viu? Quem é Deus? O que ele viu? Pareceu-me pintada da nossa efígie. Inconcebível enquadramento do círculo. Certeira identidade de Deus e de homem. De Deus e de homem. Cristo. Portanto, essa é a consideração teológica, filosófica, poética de von Balthasar. Ele lê de um modo admirável a figura Dante e Beatriz, o inferno também com seu ponto negativo, e tudo isso traz a riqueza de quê? No final das contas, de uma leitura, ou seja, não somente de métrica, de poesia, mas de uma compenetração com as grandes verdades da fé e também da filosofia, as verdades filosóficas com o caminho da história, entes e eventos dentro desse grande mistério de Cristo encarnado. Essa é a riqueza que está de trás da poesia, da estrutura e de todos os conteúdos que permeiam os cantos do inferno, do purgatório e do paraíso de Durante Alighieri ou Dante Alighieri. O nome dele de batismo é Durante Alighieri, Dante Alighieri. Vocês alguma vez podem encontrar Durante Alighieri, né? E aí nós encontramos então essa breve exposição de von Balthasar, que é muito interessante, que pode ser aprofundada, e aí recomendo no meu ensaio, vocês encontrarão as referências, leiam diretamente, não somente a Divina Comédia, obviamente, leiam a Divina Comédia, mas também leiam von Balthasar nos estilos laicais, que é um dos volumes da Glória, a primeira parte da sua trilogia. É maravilhoso como ele explica, relaciona, né, todas essas imagens, metáforas, esses personagens que aparecem, Virgílio, Dante, Beatriz, todos eles conectados dentro de um sentido, porque toda a comédia tem um sentido. A viagem do homem, a viagem de Dante tem um sentido. E, portanto, aqui Dante então chega no paraíso, chega nesse canto 33, que agora nesse último ponto dessa conferência, eu quero relacioná-lo com uma obra que está, logicamente, talvez fora do contexto poético, literário, é uma pintura. Vou agora relacionar isso com o que Dante pôde ter visto nessa visão do canto 33. Logicamente, o canto 33 fala, através de São Bernardo, em boca de São Bernardo, a Virgem Maria, louva a Virgem Maria, que faz com que Dante chegue a essa última visão, né? E, portanto, eu me sirvo como uma ideia, um postulado anterior de uma grande representação pictórica. Existe uma pintura no Museu Metropolitano de Nova York que está atribuída a um monge do final do século XV, quase contemporâneo do nosso poeta. Um século depois, de nome Lourenço. O tema dessa pintura é a intercessão de Cristo e da Virgem. É essa pintura que vocês estão vendo aí. É uma representação linda. Na parte inferior da pintura, Maria está em frente de Cristo,
mostra com uma mão o seio ao seu filho, e ela está juntamente com outras pessoas mínimas na parte mais inferior, ali embaixo. E no ar entre ela e Cristo, corre estas letras, que aí não dá para ver bem, mas aqui está. Diz assim: Dulcíssimo filhinho, eu te peço que tenha misericórdia destes. E Maria está apontando para todos aqueles mínimos santos que estão ali, né, embaixo. E Cristo, de frente com a sua mãe, mostra, se Maria mostra o seu seio, do qual nasceu Jesus, né, do qual ela amamentou o seu filho, agora o filho mostra o seu lado ferido ao pai, que se encontra na parte superior, e diz ao pai: meu pai, salva estes quem? Os mínimos, os que estão lá embaixo, nós, Dante Alighieri, nós, estes pelos quais tu quiseste que eu padecesse a paixão. Enquanto da mão do Pai desce uma pomba, o Espírito Santo, na direção do Filho. Ou seja, aí nós temos teologia trinitária, ali nós temos mariologia, ali nós temos eclesiologia, tudo numa pintura. Olha só que interessante. Enquanto a mão do Pai desce o Espírito Santo, nós poderíamos dizer: quem é Dante? Quem poderia ser Dante dentro dessa figura que nós estamos vendo ali? Quem poderia ser Dante? Dante está entre aqueles mínimos ali embaixo. Dante sou eu, sou você. É você, sou eu. Nós estamos todos ali, dentro dessa dinâmica trinitária, eclesiológica, mariológica, poética, onde mostra essa epifania. Maria que mostra o seu seio a Cristo como mãe, Cristo que mostra o seu lado ferido, e agora o Pai que envia o Espírito mostrando o Espírito Santo ao Filho. O Filho é olhar eternamente o Pai, e essa é a dinâmica interconectada dos mistérios da fé. E logo isso que a teologia é ao mesmo tempo poético, é belo. Quem é Dante? Dante sou eu, é você, dentro desses mínimos que estão ali, porque Maria é quem está intercedendo por eles. O canto 33 do Paraíso é justamente a intercessão de Maria por Dante, por mim, por você. E se vocês lerem o canto 33, leiam o canto 33. Ali vocês vão encontrar essa intercessão de São Bernardo, logo de São Bernardo que Maria que leva Dante até essa última visão. Agora, a Virgem Maria simplesmente conduz o poeta ao profundo mistério do amor, ali onde as palavras sobram, ou mais ainda, não cabem. O que Dante viu? Se vocês lerem o canto 33 do Paraíso, Dante viu 3 círculos concêntricos: Pai, Filho e Espírito Santo. É o lar onde repousa o coração do poeta, tanto que ele não quer voltar a este mundo. Ele quer ficar ali no seu destino, no destino da sua viagem. Ali ele contempla a glória e luz por antonomasia. O motivo pelo qual tem sentido o amor humano. E nesse amor humano, Beatriz, mas caminho a Cristo, caminho a Deus Pai, a Trindade, nele o nosso canto, nossa poesia, nosso drama, o nosso choro, os nossos sorrisos, a nossa vida. Dante, então, agora, sou eu, é você. Dentro desses 3 círculos concêntricos, há uma coisa maravilhosa, que, quando Dante fala, e um deles estava manchado de sangue. Um destes círculos estava manchado de sangue. Sangue da nossa efígie. Isto é, Cristo encarnado. E agora, essa pintura maravilhosa faz com que nós entendamos o que é essa visão e o que é o conjunto desse final da poesia, da obra de Dante. Como o geômetra, essas são palavras de Dante Alighieri, busca o princípio do círculo, dos círculos, e não encontra. Assim está o poeta na sua visão. O que os filósofos buscavam, os gregos e todos? O princípio. O que João coloca nas suas primeiras palavras do Evangelho? No princípio existia o verbo, a palavra, a razão.
Como o geômetra busca o princípio do círculo e obviamente não encontra, assim está o poeta, assim chega Dante no canto 33 do Paraíso. O princípio da sua poesia, da sua comédia, da sua vida, do sistema matemático do universo, da ordem, da beleza da criação, da sua Beatriz morta tão cedo. Qual que era o princípio de tudo isso? Não era um número com relação aos pitagóricos, portanto, não era filosofia. Não era uma explicação matemática, portanto, não era ciência. Com relação a esse racionalismo, iluminismo posterior ao poeta na história, né? Não era uma equação quântica, não era um lugar, não era uma recompensa, não era um olhar, não era um sorriso, não era um verso, não era uma ambição, não era uma melodia, não era um gesto, não era um desejo. O que era essa visão, esses 3 círculos concêntricos? O amor. O amor que move o sol e todas as estrelas. Se algum dia alguém puder dizer isto de um melhor jeito, eu não sei. Seria possível? O belo fascina, não precisa ser dito. É belo e fascina e basta. Somente pede que o contemplemos e o amemos. Esse é o princípio encontrado por Dante. E agora, no final desta conferência, que já passei um pouco tempo, com isso eu concluo essa consideração do Paraíso, do canto 33, que não vou ler aqui, não quis ler aqui porque seria mais tempo. Vocês podem ler por conta própria e considerar tudo o que eu já falei, desse geômetra que busca o princípio, etc, etc, desse amor que move o sol e as estrelas, dessa intercessão de Maria, desse Dante que vê Dante, vê o homem em Cristo. Nas palavras de Platão, talvez nós podemos compreender ainda mais todas as ideias de beleza, estão na beleza, arquétipo que é Deus. A matéria é informada pela forma essencial da beleza que não subsiste em si, informando-a, tornando-a bela, comunicando algo além e mais sublime, que se oculta na epifania do símbolo. Nós, mortais, buscados pelo amor, desejados por Deus, entre os nossos versos e os nossos cantos, assim como o de Dante, os nossos sonhos, os nossos amores, somos nada mais e nada menos, como o poeta canta no canto 33, isso vocês podem ler lá, nós somos o quê? Somos como infantes, crianças de peito, ainda apegados ao seio materno. Como Maria que mostra o seu seio a Cristo, ali estamos nós, embaixo, também sob a proteção de Maria, pedindo auxílio. Sobre ela nós pedimos que Cristo interceda por nós ao Pai. Ali, para alimentar-nos do leite divino, que alimenta o universo e toda a beleza que resplandece sobre o cosmo. E também sobre o caos, sobre o inferno, porque lembremos que Dante começa no inferno. Também o inferno precisa de um momento de guia. Nós precisamos ser guiados no momento em que não há o cosmo, mas há o caos. O caos que é o contrário do cosmo, da beleza. E o que é o caos? É o feio. O caos é o nada. Nas pegadas de Dante Alighieri nós encontramos a razão. Para continuar sendo poetas que amam a vida, a bondade e a verdade, mas sempre conscientes de que através dessas vias categoriais, como é a poesia, como é a Divina Comédia, todo homem inevitavelmente se encontra com Deus, ou melhor, é Deus que sai ao encontro do homem. E com essa reflexão final, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação estrutural da obra, dos aspectos do autor, do significado dos personagens e da estrutura no seu conjunto, e, aliás, a interpretação teológica filosófica de von Balthasar. Espero que tudo isso seja de proveito não só intelectual, mas espiritual para todos nós, para que compreendamos que, no fundo, a literatura, a arte, a apreciação daquilo que é belo, daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, é somente um caminho para que nós passemos do eros ao eros, isto é, daquilo que é belo, mas não em si, mas que repousa na grande beleza que salvará o mundo, como disse Dostoiévski. Mas qual beleza? Aquela beleza que o profeta Isaías dizia não tinha beleza para que nós pudéssemos contemplá-la. É Cristo morto e ressuscitado.
é a sua paixão, morte e ressurreição, a sua encarnação, a sua carne gloriosa, aquele destino último de Dante, o nosso destino. É Ele, essa carne gloriosa, esse nosso rosto, da nossa efígie, que está agora no paraíso. Ele nos espera. Para Ele fomos criados. Ele que é o amor, Ele que é esse amor infinito que move o sol e todas as estrelas. Muito obrigado, agradeço a sua atenção. Que Deus abençoe a todos.